Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Matemática Inbox. Quem vos fala aqui é o professor Wesley Oliveira e hoje estaremos dando continuidade à nossa série O Mundo da Trigonometria. Já falamos um pouquinho sobre as queridinhas da trigonometria, que são as razões seno, cosseno e tangente. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as razões recíprocas, razões inversas. Nunca ouviu falar sobre isso? Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo! Tá? Então vamos analisar com calma essa situação. Olha o que diz a propriedade das razões trigonométricas de ângulos agudos. Diz assim: as razões trigonométricas de todo ângulo agudo, ou seja, ângulos menores que 90 graus, eles são respectivamente iguais. As corrazões, ó, eu quero deixar muito bem claro aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, as corrazões, tá? Por isso que vem os nomes, né? Cossecante, cotangente, ok? Dando aqui também uma referência a secante de seu ângulo complementar, tá? Então, as razões trigonométricas seno e cosseno e tangente equivalem, então, aos seus respectivos corrazões, seriam a cossecante, a cotangente, né, e a secante. Bom, vamos ver, então, esse exemplo. Eu trouxe para vocês aí, né, que o seno de 25, ele deve ser igual a quanto? Claro, ao cosseno de 65. Por quê? Se eu somar 25 mais 65, eu acho, então, o ângulo que nós chamamos de ângulos complementares, tá? A tangente de 43, ela tem que ser igual ao quê? A cotangente de 47. Porque se eu somar 43 mais 47, eu vou encontrar aqui 90 graus. E a secante de 60? Ela é igual à sua corrazão. Qual é a secante de 60? Equivale, então, a cossecante, né, de 30, porque a soma deles também dá 90 graus. Bom, e se eu perguntasse aí embaixo, né, nessa letra D aí, em azul, o seno de θ equivale ao cosseno de 20. Quanto vale θ? Bom, sabendo que a soma deles tem que dar sempre 90 graus, por serem complementares, automaticamente o ângulo θ ele tem que corresponder a 70 graus, né? 70 mais 20 equivale, então, a 90. Bom, então eu trouxe aqui para que a gente possa conhecer um pouco as razões recíprocas ou inversas, ou chamada também de corrazões, tá? E agora eu vou ensinar para vocês aqui uma dica, tá? Um macete aqui para vocês não errarem mais essas corrazões, tá? Essas razões recíprocas. Se você analisar aqui comigo, você vai pensar o seguinte: a secante, ela lembra que função básica? Que razão básica? A secante lembra o seno. Mas como eu quero a inversa, tá? E o seu complemento, né? O seu complemento, então você vai ter que mudar. Se a secante lembra seno, qual é o complemento de seno? Cosseno. E você vai trabalhar então com a inversa. Então a secante nada mais é do que o inverso do cosseno, ou seja, eu vou colocar aqui 1 sobre o cosseno, tá? Da mesma forma, você vai fazer aqui com a cossecante. A cossecante lembra que razão trigonométrica? A cossecante lembra o cosseno. Então, você vai pensar no complemento, que seria o seno, mas trabalhe com a inversa. Então, a cossecante nada mais é do que 1 sobre o seno. E por último, nós temos aqui a cotangente. A cotangente, ele é o inverso da tangente, tá? Então, se a cotangente aqui é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, automaticamente a tangente seria o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente está percebendo aí que são realmente razões inversas e complementares. Então, é o inverso da tangente. Então, nós temos aqui a cotangente sendo nada mais, nada menos do que o inverso da tangente. E para a gente poder fixar, então, esses conteúdos, né, que foram apresentados, eu trouxe um exemplo aqui
né, para nós vermos e aplicarmos, para a gente poder, para verificar se vocês entenderam direitinho, tá? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo onde eu tenho os dois catetos, tá? Nós temos o ângulo T aqui, né, representado aqui embaixo, e nós temos então o nosso cateto oposto a ele, tá? Que equivale a 1 centímetro, e nós temos aqui o nosso cateto adjacente, ok? Então, cateto oposto, e nós temos aqui o cateto adjacente. Só que está faltando um detalhe. Nós conhecemos o cateto, mas não conhecemos a sua hipotenusa, ok? Não conhecemos a sua hipotenusa. Então, eu vou propor que nós encontremos agora, então, a hipotenusa desse triângulo. Estão lembrados? Teorema de Pitágoras, né? O mais famoso teorema matemático, né? Teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui analisar. O que o teorema diz? Que a hipotenusa elevada ao quadrado, ela tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos. Justamente. Tá? Então, essa seria, então, o teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular aqui. Então, como eu quero aqui a hipotenusa ao quadrado, eu vou pegar o cateto, né, que é 2 elevado ao quadrado, e somar com o cateto, que é 1 elevado também ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, né, 4, mais 1 ao quadrado, 1. Então, eu vou ter que a hipotenusa vai ser nada mais, nada menos do que a raiz quadrada de 5. Tá? Lembrando, né, que toda potência, ela se torna, então, uma raiz, ok? Bom, então aqui eu tenho hipotenusa raiz de 5. Pronto. Feito isso, fica fácil agora a gente analisar, né, o seno, cosseno e a tangente, né, e também as razões, né, corrazões dessas funções, dessas razões básicas. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, ele fala aqui, né, verifique, né, cada uma dessas razões, né, se as afirmativas elas são verdadeiras ou não. Então vamos analisar o primeiro caso aqui. Né, O seno de t equivale a 1 sobre 2. Vamos analisar? Seno, o que é o seno? É o cateto oposto, que no nosso caso aqui é 1, sobre a hipotenusa, que seria então a raiz de 5. Né? Então, se eu analisar aqui o seno, colocar aqui primeiro, né? O seno vai ser 1 sobre a raiz de 5. Racionalizando esta fração, sabendo que a racionalização é o processo onde nós transformamos ou retiramos a raiz do denominador, ok? Então, eu vou ter aqui raiz de 5 sobre 5. Então, o seno de t, ele não é 1/2. Então, aqui é falso, tá? Vamos analisar o segundo caso. O segundo caso, eu tenho aqui que a secante de t equivale a raiz de 5 sobre 2. Mas vamos lembrar, né? O que é a secante? A secante lembra a função seno. Quem é o complemento do seno é o cosseno, mas a função ela é inversa, né? Então, a secante nada mais é do que 1 sobre o cosseno, tá? E quem é o cosseno de t? Vamos lembrar aqui? Cosseno de t vai ser o quê? Cateto, né, adjacente sobre a hipotenusa. Né? Cateto adjacente, né, cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Racionalizando, nós vamos ter 2 raiz de 5 sobre 5. Tá? Mas como ele está pedindo a secante, seria o inverso, né? Seria o inverso desse cosseno. Então, vamos inverter aqui. 5 sobre 2 raiz de 5. Vamos aqui racionalizar, né? Mais uma vez. Eu vou ter em cima 5 raiz de 5 e embaixo eu vou ter 2 vezes raiz de 25. Né? Raiz de 25 é 5, então 2 vezes 5 dá 10. E podemos, então, simplificar o 5 com 10, né? Obtendo aqui raiz de 5 sobre 2. Então, ó, raiz de 5 sobre 2. Nesse caso, nós temos aqui
verdadeiro. Tá? E por último, nós temos aqui a tangente de t igual a 2. Vamos analisar então? O que é a tangente? Né? Vou colocar aqui. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se a tangente é 1 sobre 2, tá? Então ele diz aqui a tangente de t é 2, nesse caso, né, seria aqui, né, nesse caso aqui seria falso. Então, as afirmativas verdadeiras são, letra A, primeiro, não, letra B, né, segundo, ok. Então, as afirmativas verdadeiras é que letra B. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Revise o vídeo mais uma vez, né? Tente fazer esse exemplo aí sozinho, né? E até a próxima. Grande abraço a todos.